Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias. Tenho certeza que você deve estar com saudade. Abra sua Bíblia em Efésios, por favor, no capítulo 5. Semana passada, como eu estive ausente, o pastor Douglas esteve aqui, eu pude ouvir a mensagem dele durante a semana. Um sermão maravilhoso, edificante, desafiador. Vi ele fazendo a piada sobre a série longa em Efésios. Essas coisas não me intimidam. Levei Efésios comigo para a viagem e trouxe de volta agora, e a gente continua a nossa exposição nessa carta tão rica, tão especial da Bíblia. Efésios, no capítulo 5, hoje nós vamos ler os versículos 15, 16 e 17. Caso você esteja sem a sua Bíblia, aí no seu aplicativo ou a sua Bíblia de papel, e prefira, você pode acompanhar a leitura através dessas TVs aqui da frente. O texto vai ser projetado ali na mesma versão em que eu leio aqui. Diz assim a Bíblia, Efésios capítulo 5, a partir do verso 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Vamos ler mais uma vez essas palavras de Paulo à igreja de Éfeso. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Deus querido, mais uma vez nós estamos diante da Tua Palavra, nesse lugar que faz tanto sentido para nós, prestando culto ao Deus das nossas vidas, a esse Cristo precioso que venceu a morte, que está assentado ao lado de Deus Pai, cuja vida é a nossa vida, como acabamos de cantar aqui. Faz todo sentido para nós, Senhor, a oração. Faz todo sentido para nós, Senhor, a adoração. Faz todo sentido para nós agora, Senhor, o parar do nosso coração em reverência para ouvir a Tua palavra. Senhor amado, se aquilo que o Teu povo tem para receber nessa manhã estiver na exclusiva dependência do que eu tenho para entregar, sairemos daqui esfomeados, Senhor, espiritualmente. Por isso eu te peço que o Senhor use a minha vida para a Tua glória, peço que o Senhor use a Tua palavra viva e faça a Tua obra em nós, em nosso meio, nessa manhã, falando ao nosso coração, levando-nos, Senhor, ao lugar e à vida que Tu tens para nós como propósito. Oramos assim em nome de Jesus, pedindo que o Senhor guarde e abençoe os nossos filhos aqui no segundo andar também, para que recebam Teu amor, instrução da Tua palavra e amem ao Senhor todos os dias da vida deles, desde a nova idade que eles têm, Senhor, tão jovens ainda, para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu acredito que você não tenha nenhuma dúvida, assim como eu não tenho, de que nós vivemos hoje num mundo de muita informação. A nossa própria noção de tempo parece ter sido alterada, porque informação que levava antes um tempo muito significativo para chegar a nós, agora chega em milésimos de segundos, na palma da nossa mão, no telefone que a gente carrega, que é muito mais do que um telefone hoje em dia, não é verdade? A gente tinha aquele antigo ditado que diz, a notícia ruim chega rápido. Mas hoje qualquer notícia chega rápido, qualquer informação chega rápido, é tudo muito veloz, é tudo muito dinâmico. Muitas vezes nós não temos condições de processar tudo, porque algo chega, nos é comunicado, causa algum impacto e minutos depois outra enxurrada de informações nos chega e divide a nossa atenção, a nossa emoção. Não há dúvidas de que nós vivemos num mundo de acelerado desenvolvimento científico e acelerado desenvolvimento tecnológico. Toda hora,
uma nova notícia de um novo avanço na tecnologia que vai trazer muitos benefícios para a vida de muitas pessoas. Todo dia, uma nova pesquisa é concluída numa universidade ao redor do mundo e um robô é desenvolvido ou um mecanismo é desenvolvido que permite que pessoas recobrem ou tenham de volta sua mobilidade física, sua habilidade cognitiva. E a gente vai vendo essas notícias dizendo, meu Deus, que tempo espetacular é esse que a gente vive, em que a ciência consegue avançar, pesquisas conseguem ser feitas de modo mais acelerado, medicações são desenvolvidas de modo mais rápido para combater doenças que são importantes, que são severas. Nós não questionamos que vivemos num mundo de amplo acesso ao conhecimento, que nós vivemos numa época muito generosa quanto à oportunidade de boa formação profissional e intelectual. Muitas universidades, muitos cursos, muita coisa disponível online, muita coisa disponível offline, tem para todos os gostos e tem para todo mundo. No entanto, eu não sei se você concorda comigo, nós nunca sentimos tanto a falta da sabedoria como nos nossos dias. A despeito de toda a informação que nos chega, a despeito das maravilhosas oportunidades que nós temos de boa formação cultural, intelectual, profissional, a despeito do avanço da ciência, a despeito do avanço da tecnologia, a sensação que nós temos é que progressivamente nos tornamos menos sábios, mais inteligentes, mais informados, mais bem formados, mas menos sábios. Sentimos falta daquela sabedoria que não é simplesmente conhecimento acumulado. Sentimos falta daquela sabedoria que não é mera inteligência adquirida com anos de estudo, com anos de leitura, com anos de trabalho acadêmico sendo feito. Sentimos falta daquela sabedoria que não se resume a acúmulo de saberes. Porque, se de um lado sabedoria é sim a capacidade de usar o conhecimento adquirido, a inteligência adquirida, o saber acumulado, sabedoria é isso sim, mas principalmente sabedoria é a capacidade de aplicar essas coisas nas questões práticas e comuns da vida diária. Sabedoria jamais pode ser teórica. Sabedoria não nos serve como um conceito. Sabedoria nunca tem a ver com cérebro inchado e a sua capacidade de argumentar e debater sobre todas as pautas do mundo do nosso tempo. E você ter um posicionamento político, e você ter um posicionamento sobre os conflitos da geopolítica, e você ter uma posição sobre a crise da guerra Rússia e Ucrânia, e você falar sobre o problema da crise migratória dos refugiados na Europa e na África, e você debater sobre os problemas da pandemia no mundo. Sabedoria não significa a sua capacidade de discursar. Sabedoria tem mais a ver com a capacidade que nós temos de pegar tudo que a gente adquire como formação e conhecimento e jogar isso no chão da vida, de modo que isso se torne prática. De modo que isso saia apenas daqui, da cabeça, ou apenas daqui, do discurso, e vire um molde da nossa vida. Uma pessoa sábia, ela não é teórica simplesmente. Uma pessoa sábia, e eu imagino que você conheça alguém que você diga, essa pessoa é uma pessoa sábia. Ele é uma pessoa sábia. Uma pessoa sábia prova sua sabedoria na forma como vive, na maneira como se relaciona com os outros, na maneira como administra a sua vida. Você não admira a sabedoria do sábio pelo discurso do sábio. Você admira a sabedoria da vida, do que você vê na vida daquela pessoa. E mais uma vez, pense em nosso mundo. Pensa na época que a gente vive. Pense nas pessoas que você conhece. Não é cada vez mais comum nós encontrarmos pessoas intelectualmente preparadas. Não é cada vez mais comum nós encontrarmos pessoas com uma invejável formação cultural e acadêmica. Gente que conheceu aos 30 anos lugares do mundo que você aos 70 não terá conhecido ainda.
Em termos de contato com culturas, ele teve demais, ela teve demais. E, no entanto, são pessoas com enorme dificuldade em dar rumo à própria vida. Você não conhece gente assim? Você diz, meu Deus, tem uma inteligência rara. Profissionalmente é excepcional. Já conheceu boa parte desse mundo. Já viu experiências diferentes em lugares distintos. No entanto, essa pessoa parece emocionalmente estagnada no mesmo lugar. A vida dela não avança. Ela tem medo de tomar decisão. São profissionais de sucesso, mas que não conseguem ter sucesso no relacionamento com seus filhos. Parece que eles estão numa frequência e os filhos em outra frequência. Ele não consegue entender, ele não consegue conversar, ele não consegue ter proximidade emocional. Há um abismo que separa esse pai desses filhos, há um abismo que separa essa mãe desses filhos, e esse abismo cada vez aumenta ao invés de diminuir. E ela é celebrada no trabalho, ele é celebrado no trabalho, mas ele se sente um incompetente como pai, e ela se sente uma incompetente como mãe. São pessoas com trabalhos acadêmicos publicados, mestres, doutores, que as pessoas param para ouvir uma palestra ou para ler um livro, que, no entanto, simplesmente não conseguem resolver seus conflitos conjugais dentro de casa. É gente com alto título, que vive dentro de casa um ambiente que mais se assemelha a um inferno. Não há diálogo, não há conversa, não há entendimento, não há estratégias inteligentes, parece que tudo é uma guerra e é uma disputa entre dois adolescentes. É gente capaz de dar opinião sobre todos os assuntos do momento, gente que tem capacidade de sustentar argumentos coerentes, mas que não conseguem se desenvolver emocionalmente. E por que isso acontece? Isso acontece, queridos, porque a sabedoria tem menos a ver com aquilo que eu sei. Sabedoria tem mais a ver com aquilo que eu faço, com aquilo que eu sei. Isso acontece porque não é sinônimo de que alguém muito inteligente, muito bem formado, muito bem sucedido profissionalmente, vai se tornar alguém que toma decisões sábias na sua vida. Porque a sabedoria tem mais a ver com aquilo que eu faço do que aquilo que eu sei. Aquilo que eu faço aplicando as coisas que de fato eu sei. Uma boa definição de sabedoria que eu carrego comigo há muito tempo, ouvi há muitos anos de um amigo e nunca mais esqueci. Sabedoria é a capacidade de medir as consequências das minhas decisões. Pense nisso um pouco. A gente toma decisão todo dia, querendo ou não. Você decide a roupa que você vai sair para o trabalho, você decide o prato que você vai comer no almoço, e você toma outras decisões muito mais críticas e importantes que envolvem a sua família, que envolvem a sua profissão, que envolvem a sua vida espiritual. Você toma decisões todos os dias. Onde está a sabedoria? Sabedoria está na capacidade de medir antes as consequências das decisões que eu tomo aqui. Quem faz isso não é um teórico. Quem faz isso não é apenas alguém que sabe coisas, mas alguém que aplica verdades que sabe à própria vida. E, queridos, se esse é um tema importante para a vida de qualquer pessoa, e se a sabedoria é uma falta no nosso mundo, na vida de qualquer pessoa, esse tema é ainda mais necessário para os cristãos. Por quê? Porque a Bíblia fala o tempo todo sobre sabedoria, mas a Bíblia não discursa sobre sabedoria como se nós pudéssemos nos satisfazer com o entendimento de que sabedoria é apenas aquilo que eu sei, ou aquilo que eu conheço sobre Deus, ou sobre a vida, ou sobre a Bíblia. Mas a Bíblia o tempo todo está dizendo que sabedoria cristã tem a ver com prática cristã. Sabedoria cristã tem a ver com conduta cristã, com vida cristã, e a Bíblia o tempo todo nos coloca diante do contraste entre a sabedoria e a insensatez. Você já reparou isso?
Você já viu como os salmos, por exemplo, trazem para nós várias passagens em que o salmista fala sobre a conduta do sábio e a conduta do insensato? Você já viu como que o livro de Provérbios fala sobre a conduta do sábio, as suas escolhas e as suas decisões, e a conduta do tolo, do nécio, do insensato, todos sinônimos para a mesma coisa? Qual é o fundamento bíblico da sabedoria? Você conhece talvez o principal texto, ele vai ser projetado aqui, Provérbios 9, a primeira parte do verso 10 diz assim: o temor do Senhor, está aí, Lu? Está aí. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que é temor? Medo? Não. Temor é reverência. A palavra traduzida aqui como temor tem a ver com reverência, como honra. O que a Bíblia está dizendo, qual é o fundamento da sabedoria à luz da Bíblia? O fundamento da sabedoria é reconhecer quem Deus é e então considerá-lo em todos os nossos caminhos e em todas as nossas decisões. O início da sabedoria está em você lembrar quem é Deus e não esquecer quem é Deus e considerar quem é esse Deus em cada momento, aspecto e decisão da sua vida. Aí está o princípio da sabedoria, segundo a Bíblia. É viver de modo a fazer de Deus o Deus da minha história. A minha vida é cheia de demandas. A minha vida, o tempo todo, me coloca diante de bifurcações em que eu tenho que optar para um lado ou para outro. E adulto sabe que a vida é feita de escolhas. E adulto sabe que a gente tem que tomar decisão o tempo todo. A sabedoria, no entanto, não repousa na nossa autoconfiança de dizer: eu decido pela minha intuição e tem dado certo até aqui. 53 anos dando certo assim. Não. A sabedoria, segundo a Bíblia, repousa no fato de, diante das bifurcações da vida, minha escolha sempre é por Deus. Deus, qual é o teu caminho nisso aqui? Deus, o que vai te honrar nisso aqui? Deus, o que vai me manter do teu lado nisso aqui? O que vai fazer com que eu glorifique o teu nome nisso aqui? Nas minhas decisões. Esse é o princípio bíblico da vida sábia, mas a Bíblia fala do contraste. A Bíblia fala da insensatez. E qual é o padrão da insensatez, da postura insensata da Bíblia? Veja o que diz o Salmo 53, verso 1. Diz o insensato em seu coração: não há Deus. É interessante o Salmo 53, porque depois o salmista vai falar sobre toda uma conduta pecaminosa e perversa do ímpio. Mas ele começa o Salmo dizendo o seguinte: no seu coração, diz o insensato. Algumas versões trazem ao invés de insensato a palavra tolo, estúpido, nécio. É a mesma ideia. Diz o tolo no seu coração: não existe Deus. E porque Deus não existe, eu faço da vida o que eu bem quero. Eu vivo da forma que eu desejo. Eu cometo os pecados que eu quero e nem os considero como pecados, porque no meu coração eu digo: não há Deus. E a Bíblia chama de tolo, chama de insensato essa pessoa que vive a desconsiderar Deus em seus caminhos. Queridos, por que eu estou fazendo essa introdução um pouquinho mais longa? Porque com esse entendimento de pano de fundo, é que a gente pode voltar para as palavras de Paulo, nos versos que nós lemos hoje, e de fato entender o que ele está dizendo aos cristãos da cidade de Éfeso. Porque o plano de fundo aqui é essa mentalidade que os cristãos da cidade de Éfeso tinham que ter. O que é a verdadeira sabedoria? E quando Paulo diz: não sejam como insensatos, mas como sábios, o que ele estava querendo dizer? É isso aqui. Que o sábio é alguém que decidiu caminhar honrando a Deus e considerando a Deus diariamente. E que o insensato é aquele que lá no coração está dizendo: eu vivo de qualquer jeito, afinal nem Deus há. Então veja o que Paulo diz novamente em Efésios, capítulo 5, versos 15 e 16. Tenham cuidado. Esse alerta é muito legal, gente. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Queridos, eu vou falar algo que você sabe com toda certeza. Tudo o que é importante e tudo o que é valioso para você requer
cuidado. Não existe absolutamente nada que você considere importante e valioso em sua vida que você não cuide. A gente faz isso com a família. A família é importante. A família é valiosa. Então a gente cuida da família. A gente cuida do casamento. A gente cuida dos filhos. A gente procura ter bons momentos em família. Por quê? Porque senão a nossa rotina vai engolir a gente. O nosso temperamento e às vezes o nosso humor descalibrado vai afetar a maneira como a gente se relaciona dentro de casa e a gente pode perder aquilo que é tão valioso e precioso e que a gente chama de família. Então, como família importa, a gente cuida. Você faz a mesma coisa com o seu trabalho. Você pode ter sua frustração, você pode se chatear, você pode trabalhar com um colega que não é tão responsável como você pode ter acima de você um chefe com quem você não lida tão bem, você pode ter pessoas embaixo de você, ali no trabalho, que te trazem muitas complicações. No entanto, a despeito dos desafios e dos problemas no trabalho, você se mantém resiliente, você se mantém firme, você tem cuidado com o seu trabalho. Por quê? Porque ele é importante. Ele é importante para você na sua constituição pessoal, na sua identidade, no seu bem-estar, ele é importante no sustento da sua família. Então você cuida do trabalho, você não faz o seu trabalho de qualquer jeito, você não lida com as suas responsabilidades de qualquer maneira, porque aquilo é importante e aquilo é valioso. Você faz a mesma coisa com a educação de seus filhos. Quantos de nós pagamos acima do que gostaríamos e às vezes acima até do que o bom senso nos pede, para colocar os nossos filhos na melhor escola que a gente pode, nos melhores cursos que a gente pode, nas melhores atividades extracurriculares que a gente pode. Por quê? Porque a gente quer cuidar da formação integral daquele serzinho ali. A gente quer que ele tenha o melhor acesso à educação, ao conhecimento, à formação integral, às atividades físicas, ao contato com outras culturas, com novos idiomas. E a gente sangra como pai e mãe muitas vezes para investir nesses filhos. Mas por que a gente faz isso? Porque a gente entende que esse cuidado é importante. Você cuida da casa onde você mora. Eu tenho certeza. Você pode até morar num endereço que você não goste tanto. Pode ser que o lugar onde você mora hoje, a respeito dele, você diga: eu não ficaria aqui muito tempo ainda. Tenho planos de mudança. Quero uma casa, quero um outro apartamento, quero um outro CEP, está tudo bem. Mas no lugar onde você mora, eu tenho certeza que daquele lugar, daquela casa você cuida. Por quê? Porque você habita ali com a sua família. E você não quer ficar em qualquer lugar. Você não quer ficar num lugar insalubre, sujo, descuidado. Você quer chegar em casa e se sentir inspirado pelo ambiente da sua casa. Não é verdade? Por que a gente faz isso? Porque cuidar da casa é uma coisa importante para nós. Da mesma maneira, queridos, como cristãos, nós devemos ter cuidado com a nossa vida cristã. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Nós devemos tratar a nossa vida cristã como uma coisa séria que ela é e como uma coisa importante que ela é. E esse é o primeiro alerta que Paulo faz aos crentes de Éfeso, nesse trecho da carta que estamos lendo. É exatamente isso. Tenham cuidado com a maneira como vivem. Que vocês vivam não como vivem os insensatos, mas que vocês vivam como sábios. É como se Paulo estivesse dizendo a esses cristãos o seguinte: atenção com a maneira como vocês conduzem a vida de vocês. Muita atenção. Estejam alerta. A sabedoria cristã não se esgota com aquilo que vocês sabem sobre Deus e com aquilo que vocês sabem sobre a palavra de Deus, mas a sabedoria cristã se resume com aquilo que vocês fazem com aquilo que vocês sabem sobre Deus e sobre a palavra de Deus. Logo, queridos, para o cristão não faz sentido algum agir como insensato. Para o cristão deveria causar estranheza agir como tolo, que no coração está dizendo não a Deus. Para o cristão faz todo sentido a busca de uma vida sábia. Para o cristão faz todo sentido a busca de uma vida que tem sabedoria não como um conceito, não como uma ideia, não como um discurso, mas como uma plataforma de vida. Eu ando com meu Deus. Eu tomei a decisão de caminhar com Deus. Eu tomei a decisão de encarnar esse livro na minha vida.
Eu tomei a decisão de conhecer esse livro não apenas cognitivamente, mas com base na experiência, aplicar aquilo que ele me indica na minha vida, na minha conduta, na minha fala, nos meus relacionamentos. Então é inevitável que o meu caminho se dará nessa estrada chamada sabedoria cristã. E esse é o alerta de Paulo. Tenham esse cuidado. Tenham esse cuidado, porque um simples descuido pode fazer vocês andarem como andam os insensatos, que conduzem a sua vida como quem diz, não a Deus. E sabe, queridos, o que nós mais vemos hoje em nosso tempo? Sabe o que nós mais vemos hoje entre os ditos cristãos? Um ateísmo funcional. São pessoas que no domingo até estão nas igrejas, mas elas vivem de segunda a sábado como ateus funcionais. Deus existe, mas é como se não existisse. Deus existe, Ele está lá no domingo me esperando, mas de segunda a sábado eu vivo do meu jeito, eu consulto apenas os meus instintos, eu faço as minhas próprias regras, eu caminho da minha própria maneira. Essa é a conduta do insensato, do tolo, que no coração está dizendo, não a Deus. Queridos, as pessoas podem querer acusar o cristianismo de muitas coisas. As pessoas podem acusar o cristianismo por causa daquilo que elas não gostam no cristianismo. As pessoas podem acusar o cristianismo por causa daquilo que elas não aceitam no cristianismo. Mas ninguém intelectualmente honesto pode dizer que o cristianismo não é prático. Ninguém intelectualmente honesto pode dizer que o cristianismo não toca o chão da vida, a realidade. Aqui está a Bíblia falando para você e para mim, da cautela necessária no nosso cotidiano e a demanda de sabedoria que você e eu temos para cada aspecto da nossa vida. E eu te pergunto, alguma coisa consegue ficar de fora? Tem alguma área da sua vida que você diga assim, olha, daqui eu não preciso da influência de Deus e da sabedoria cristã? Tente pensar em uma. Educar seus filhos, se desenvolver no seu casamento, lidar com seus pais, lidar com seus amigos, lidar com a igreja, lidar com a sua vocação profissional, lidar com as suas próprias emoções. Qual área da vida, em qual momento, qual notícia que você recebe que você diz, eu não preciso de Deus para digerir isso, para discernir isso, para entender a forma como eu tenho que me conduzir, Deus não é necessário aqui. A Bíblia é incrivelmente prática, gente. As pessoas tentam colocar a Bíblia e Deus e o cristianismo numa gavetinha chamada religião, que você consulta quando bem quer. Mas isso aqui é algo central e balizador da nossa vida. Como são as pessoas sábias que tomam cuidado com a sua vida cristã? É o que Paulo responde na sequência do texto. E nós veremos agora, é incrível como a hora avança, mas nós vamos ver e vai dar tempo. São apenas duas respostas. Em primeiro lugar, pessoas sábias tiram o maior proveito do tempo que têm. Paulo diz aqui, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Versões mais antigas da Bíblia, como a King James, Revista Atualizada, Revista Corrigida, trazem esse versículo com as seguintes palavras, remindo o tempo, porque os dias são maus. A palavra utilizada por Paulo aqui, traduzida, seja como aproveitando cada oportunidade ou remindo o tempo, é o verbo exagorazo. Esse verbo significa comprar de volta, comprar totalmente. Qual é a ideia de Paulo aqui? É a ideia de um bem que não pode ser desperdiçado. Paulo está falando do tempo da vida. Paulo está falando do tempo que nós temos à nossa disposição. Não como um recurso inesgotável, mas como algo que nós devemos ter apreço, zelo e evitar o desperdício. Então essa é a ideia de Paulo aqui, vocês não vão viver como os insensatos vivem, mas vão viver como os sábios cristãos devem viver, aproveitando ao máximo cada oportunidade, ou remindo o tempo, comprem o tempo de volta, aproveitem e não o desperdicem. Queridos, pessoas sábias têm a consciência de que o tempo é um bem precioso demais para ser desperdiçado. Pessoas sábias sabem que, embora todos tenham a mesma quantidade de tempo à disposição, 60 minutos por hora, 24 horas por dia, ninguém pode garantir quanto tempo tem para si de fato. Você pode? Você sabe que uma hora é feita de 60 minutos, que um dia é feito de 24 horas, você consegue contar o tempo, mas você sabe quanto tempo tem?
Você projeta, você sonha, você imagina, mas você garante? Tiago, meio-irmão do nosso Senhor, escrevendo sua carta que está lá no final do Novo Testamento, num determinado trecho ele diz assim: agora ouçam vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para essa ou para aquela cidade, faremos negócios ali e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a vossa vida? Vocês são como uma neblina que num instante aparece e logo depois se dissipa. Ao invés de terem essa postura prepotente e arrogante, dizendo faremos isso ou faremos aquilo, vocês deveriam dizer, se Deus quiser viveremos, e se Deus quiser faremos isto ou aquilo. O que Tiago está dizendo, o que a Bíblia está dizendo, você não tem o controle na sua mão do tempo que você tem, portanto, não o desperdice. Quanto do seu tempo é bem gasto? Quanto do seu tempo é bem gasto em coisas que valem a pena e coisas que glorificam a Deus? Pense nisso. Você já viu quantas distrações nós podemos nos meter, em quantas distrações nós podemos nos meter e perder literalmente o nosso tempo? Você já viu hoje o que as redes sociais fazem? Eu sei que elas podem ser boas. Eu sei que elas são ótimas ferramentas de trabalho para muita gente. E eu sei que elas são, inclusive, necessárias no nosso tempo. Mas quantas horas preciosas elas consomem de tanta gente? Quer fazer um teste? Pega o seu celular, não agora, por favor, depois, e veja lá o histórico de uso do teu celular. Quantas horas você gastou nos aplicativos como Instagram, Facebook, Twitter e outros? E depois que você se assustar com a quantidade de horas gastas ali, comece a perceber se você não virou alguém que usa a rede social para dar aquele susto no cérebro. Eu estou parado aqui agora nesse momento, o sinal fechou, eu pego o celular e olho alguma coisa. E aquilo ali tem um loop infinito, você já reparou, né? Que quanto mais para cima você joga, mais coisa vai aparecer embaixo. Não chega uma hora que diz assim, é tudo, pessoal. Vai continuar aparecendo para você infinitamente. E muitas vezes você se coloca ali num lugar de comparação, você se coloca ali, enfim. Veja quanto tempo nós perdemos em alguns relacionamentos que são tóxicos, com pessoas que consomem o nosso emocional, drenam as nossas forças, mas que não querem mudar o estado em que se encontram. Parece que a missão delas é arrastar você para o mesmo buraco que elas estão. Você quer ajudar, mas não é ajudado. Você quer ajudar, mas ela nega a sua ajuda. Ela quer te levar para o mesmo problema que ela vive. É um vampiro. Colocou os dentes aqui, está levando todo o seu sangue, toda a sua energia, mas está você gastando tempo naquele relacionamento que não te leva para lugar nenhum. Não te edifica, não te faz bem, você sai daquele encontro muito pior. E está gastando o seu tempo. Quanto do nosso tempo nós deixamos de dedicar àquelas coisas que são realmente importantes? Quanto do nosso tempo nós deixamos de dedicar para aquelas coisas que são de fato sinônimo de sabedoria? Queridos, essa aqui não são perguntas para te envergonhar, tá? Porque antes de fazer para você, eu faço para mim. Pode ter certeza que aquilo que é difícil para você ouvir é mais difícil ainda para mim ter de falar. Quanto tempo você dedica e tem dedicado à sua vida devocional? Quanto do seu tempo diário é dedicado para oração, leitura bíblica e estudo da Bíblia? Quanto do seu tempo é dedicado a amizades espirituais? Roberto, o que são amizades espirituais? Aquele relacionamento de comunhão, partilha e discipulado que você tem com outro crente. Onde juntos vocês decidem caminhar na semelhança de Jesus. Onde juntos vocês decidem se apoiar, orar um pelo outro, orar uma pela outra. Trocar as questões da vida à luz da sabedoria de Deus, buscando apoiar um ao outro na direção de Jesus Cristo. Quanto do seu tempo é dedicado a amizades espirituais? Quanto do seu tempo é dedicado para momentos de qualidade com a sua família? A sua família recebe a sobra?
ela recebe a sobra do trabalho, dos amigos, dos compromissos sociais, da igreja, e aí o que sobra é aquele tantinho para aquela sua família. Se a família é tão importante, por que a gente não está dedicando tempo de qualidade para ela? Quanto do seu tempo é dedicado a servir? No mundo em que a gente quer ser servido, quer receber, quanto do seu tempo é dedicado a servir com os seus recursos, com os seus dons, com os seus talentos, com o seu conhecimento? E você diz, eu estou dedicado, nesse tempo, a oferecer de mim. Porque eu entendi o que Cristo disse. Há mais felicidade em dar do que receber. Quanto do seu tempo você dedica estudando para se desenvolver, seja em qualquer área, seja na sua área, lutando para não ser um profissional meia-boca, medíocre, lutando para se desenvolver intelectualmente e conhecer outras coisas, outras áreas, outros saberes, algo que não pode ser tomado de você. Quanto do seu tempo é dedicado a isso? Contraste essas coisas boas com as coisas com as quais você diz, isso é perda de tempo. E veja em qual lado você gasta mais as suas horas. Porque nós precisamos aproveitar como sábios ao máximo cada oportunidade, a Bíblia está dizendo, porque os dias são maus. E você é capaz de discordar do que a Bíblia está dizendo? De que os dias são maus? De que se nós não cuidarmos com sabedoria do nosso tempo e da nossa vida, nós seremos engolidos por esse mundo que é vil, que é mau. Se não tivermos cuidado, nós corremos o risco de ter uma vida, queridos, não apenas curta, com menos tempo do que nós gostaríamos, mas corremos o risco de, além de ter uma vida curta, termos uma vida pequena, vazia, pobre, sem propósito. O primeiro sinal de sabedoria cristã prática que Paulo dá aqui é o uso disciplinado do tempo. Então, queridos, seja um bom mordomo desse recurso que Deus te dá. Você não é dono do tempo. O tempo é um bem precioso que Deus te oferece. Você nem sabe quanto tempo tem. Eu não sei quanto tempo tenho. Que aproveitemos ao máximo cada oportunidade como sábios que vivem com Deus. E em segundo lugar, vocês vão me perdoar me dando mais 5 minutos, eu prometo que acabo. Pessoas sábias discernem a vontade de Deus. Pessoas sábias aproveitam ao máximo o tempo que têm. Em segundo lugar, pessoas sábias discernem a vontade de Deus. Olha o que diz o verso 17. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem conhecer qual é a vontade do Senhor. 2 vezes, não seja como insensato, não seja insensato. E agora ele diz, mas procurem conhecer qual é a vontade do Senhor. Queridos, pessoas que desenvolvem a sabedoria cristã, tenha certeza de que andar segundo a própria vontade é insensatez. Fazer simplesmente o que eu quero, sempre quando eu quero, pode me colocar em grandes enrascadas. E a pessoa que é sábia, segundo a Bíblia, entendeu que a verdadeira sabedoria só pode ser encontrada na vontade de Deus. Então, o que ele quer? O que ela quer? Ele quer conhecer a vontade de Deus, ela quer buscar a vontade de Deus para a sua vida. Como é que Jesus nos ensinou a orar, gente? A oração mais famosa que todo mundo conhece é a oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Essa é a oração do discípulo de Jesus. Ele está dizendo, quando vocês orarem a respeito da vontade de Deus, vocês vão orar assim, que seja feita na minha vida, Deus, a tua vontade, e ela seja feita tão perfeitamente na minha vida, como ela perfeita é no céu, onde o Senhor habita. Esse é o desejo do cristão. Nada é mais importante na vida do que conhecer a vontade de Deus e praticar a vontade de Deus. E se isso pode parecer algo que te assusta, porque você diz, Roberto, legal, como é que eu descubro a vontade de Deus então? Eu vou tentar te ajudar e assim a gente encerra, tá bom? Nós precisamos conhecer aquela que nós chamamos de vontade geral de Deus. O que é a vontade geral de Deus? A vontade geral de Deus é aquilo que está revelado por Deus em sua palavra. Ah, Roberto, eu quero muito conhecer a vontade de Deus. Você lê a Bíblia? Um querido pastor brasileiro tem um vídeo dele famoso que circula na internet há muitos anos, em que ele diz assim, você quer ouvir a voz de Deus?
Leia a Bíblia. E alguém pode dizer assim, não, mas eu quero ouvir a voz de Deus assim, audivelmente. Ele diz, leia a Bíblia em voz alta. Mas por que isso? Porque se eu quero conhecer a vontade de Deus, eu preciso entender que Deus deixou a sua vontade geral revelada em sua palavra. Qual é a vontade de Deus para um cristão? Ser como Cristo, seguir os passos de Jesus, fugir do mal, buscar uma vida de santificação. E como eu sei isso? Porque isso está escrito na Bíblia. A Bíblia diz o padrão de marido que eu devo ser, o padrão de esposa que você deve ser, o padrão de filho que você deve ser, o padrão de profissional que você deve ser, de cidadão. A Bíblia é clara nestas coisas. E quanto mais da Bíblia eu conheço, quanto mais da Bíblia eu possuo, mais da vontade de Deus eu sei. Mais da vontade de Deus eu conheço. E eu não preciso andar pela rua como um místico dizendo, eu não sei se esta é a vontade de Deus ou não. Claro que você sabe um monte de coisa. Então a primeira coisa que nós devemos buscar como sábios, se queremos ser sábios segundo a palavra de Deus, é buscar a vontade de Deus. E a vontade de Deus para o povo de Deus já foi revelada na palavra de Deus. Primeira coisa que você precisa é Bíblia, apego à Bíblia, devoção pela Bíblia, contato com a sua Bíblia. Se você deixar para 1h30, e nem é 1h30 que você me dá menos do que isso, você me dá 45 minutos em média por domingo, para que o único contato que você tem com a Bíblia é o momento em que você ouve sermão, as outras muitas horas da sua semana vão engolir o efeito do sermão no seu coração. Agora, quando você sai de um sermão, resolvido, decidida a ter contato diário com a sua Bíblia, Senhor, eu vou abrir a tua palavra e eu vou ler diariamente e eu vou pedir a instrução do teu Espírito para que o texto seja iluminado ao meu coração, e você faz isso diligentemente todos os dias, coisas na sua vida começam a mudar, porque você começa a se perceber mais sábio segundo Deus. Você diz, Deus não deseja isso para mim, Deus deseja aquilo para mim, e eu vou seguir por esse caminho. Mas também nós devemos conhecer a vontade particular de Deus. Eu reconheço que Deus tem um desígnio que é particular para cada um de nós. E que esse desígnio nem sempre vai ser revelado na Bíblia. Na verdade, ele é amparado pelo que a Bíblia diz, mas ele é uma revelação que nos é própria. Tem a ver com a vontade, com a direção de Deus para a vida particular de alguém. Aquilo que Deus está construindo na minha vida não é necessariamente o que Ele está construindo na sua vida. O momento que eu estou vivendo com Deus agora não é necessariamente o momento em que você está vivendo com Deus agora. As circunstâncias que nós atravessamos não são necessariamente as mesmas, e Deus está usando o momento da sua vida para forjar você e para revelar a vontade dEle a você, e Deus está usando o meu momento de vida para forjar a minha vida e revelar a vontade dEle ao meu coração. E como eu vou discernir essa vontade? Através de relacionamento. Deus é um ser pessoal. Por onde eu sei disso, Roberto? Pela revelação dele na Bíblia. Deus é alguém, e como alguém eu posso me relacionar com Ele. E o que Jesus fez, e nós celebramos hoje na ceia, Jesus abriu um caminho vivo e seguro para que eu me aproxime de Deus, o Pai, e tenha relacionamento com Ele. Eu posso estar na presença de Deus confiando na obra que Jesus fez por mim, e é lá, na presença de Deus, tendo intimidade com Ele, que ao meu coração será revelado aquilo que Deus quer para mim, aquilo que Deus não quer para mim. É nesse lugar, queridos, de comunhão com Deus, que sonhos são gerados e você diz, humanamente falando, essa história não é para mim. Nesse momento da minha vida, nessa idade, nesse momento profissional, essa guinada não me cabe, mas Deus coloca fortemente em meu coração, vá sem medo, sou eu que estou dizendo. E você vai, não porque você é louco, não porque você é super corajoso por instinto, mas porque você tem certeza da voz que te guia. E como você sabe disso? Porque você tem comunhão com Ele. Você tem comunhão com Ele. Queridos, nós precisamos conhecer a vontade de Deus, porque pessoas sábias discernem a vontade de Deus. Encerrando aqui, é possível que fazendo um autoexame hoje, você note que tem conduzido a sua vida de modo mais descuidado. Talvez pensando em tudo que a gente disse aqui, você chegue à conclusão de que não vem agindo como a pessoa sábia que a Bíblia diz que os cristãos devem ser. Mas talvez você venha guiando os seus dias e administrando o seu tempo de maneira como os insensatos fazem. Se você é alguém que está em relacionamento com Jesus, se você é um crente,
se você é um discípulo de Jesus, essa condição pode mudar hoje. Ela não precisa permanecer do mesmo jeito. Você não precisa continuar administrando sua vida, seu tempo, como um insensato. Lembre-se das palavras de Tiago. Eu citei aqui há pouco Tiago, eu vou citar de novo. Escrevendo para os crentes, os discípulos de Jesus, ele diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Talvez a sua principal percepção hoje, diante de tudo que foi dito, é: Deus, eu não tenho agido como um sábio. Deus, eu não tenho vivido como um sábio. Eu tenho sido talvez mais um cristão teórico do que um cristão prático. Eu não tenho pautado, Deus, a minha vida pela sabedoria cristã. Aqui está a Bíblia dizendo que hoje mesmo você pode pedir a Deus sabedoria, que a todos dá livremente. E a Bíblia faz uma promessa: e lhe será concedida. Você é cristão? Você está em relacionamento com Jesus? Você quer ser o sábio que a Bíblia diz que você e eu devemos ser? Você pode hoje pedir: Deus, dono de toda a sabedoria, me concede a sabedoria que me falta. E você vai receber essa sabedoria. Você vai receber. Tire um tempo essa semana para rever a sua agenda de vida. Tire um tempo essa semana, se você puder ainda hoje, se não, algum dia dessa semana, para rever as suas prioridades. Como você tem administrado o seu tempo. E então comece a priorizar aquelas coisas que trarão glória para Deus e te tornarão alguém mais sábio. Invista na sua comunhão com Deus. Invista no cultivo de uma mentalidade bíblica. Cuidado com o molde mental que você deixa colar em você. Cuidado com esse negócio que hoje em dia é chamado de mindset. Cuidado com esse negócio de mindset vencedor. Cuidado com esse negócio que está sendo discursado por aí, para que você, em nome de um mindset vencedor, perca a sua mentalidade bíblica e cristã. Invista em amizades espirituais, invista em tempo de qualidade com a sua família. Invista seu precioso tempo em coisas que vão trazer glória para Deus, sabedoria para você e alegria para o seu coração. Deus nos ajuda nesse propósito, gente. Deus está conosco nesse propósito. Vamos orar por isso? Senhor, obrigado pela Tua palavra que não nos deixa ficar nessa ilha de insensatez. Obrigado pela Tua palavra que nos ilumina ao ponto de perceber o tanto de desorientação que há no nosso mundo e, olhando para Ti, buscar no Senhor toda a sabedoria que nos torna pessoas orientadas nessa vida. Nós conhecemos tanta gente que amamos, Senhor, que admiramos pela inteligência, pelos profissionais excelentes que são, mas que estão completamente desorientados quanto ao rumo da própria vida, Senhor. Gente que não sabe o que fazer com o casamento, gente que não sabe o que fazer com os filhos, gente que não sabe o que fazer com os dilemas emocionais que lhes visitam, mas nós temos no Senhor toda a direção que a nossa vida precisa. Nós temos no Senhor a sabedoria como fonte inesgotável. Então o que nós te pedimos hoje à luz da Tua palavra, Senhor, é nos ajuda a administrar o nosso tempo como quem considera um bem precioso dado por Deus, o Teu tempo, Senhor. Ajuda-nos a viver para a Tua glória, ajuda-nos a fazer coisas que manifestam que o Senhor é um Deus vivo e real, ao mesmo tempo que nos tragam alegria e façam bem para as pessoas que nós amamos tanto. Ajuda-nos, Senhor, a não desperdiçar a nossa vida com aquilo que é vazio, mas ajuda a gente, Senhor, a viver o propósito do Senhor para a nossa vida todos os dias, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, hoje e para todo sempre, Senhor. Amém e amém.